uma honra, uma alegria ter você aqui no nosso Faleiro, ter a sua confiança. Muito obrigada. Está nos ouvindo de onde? Manda para cá. A partir de agora eu te convido a acompanhar Conexões do Conhecimento. Vou mandar um abraço para o Vanderlei. Vanderlei, daqui a pouco eu coloco a sua demanda. Vou mandar também aqui um abraço especialíssimo ao seu Miguel também, que deixou aqui o áudio. Daqui a pouquinho a gente compartilha. Muito obrigada. E aos motoristas de aplicativo, Tiago, Eduardo, Patrick, Lu, querida, sempre aqui conosco. Obrigada pela companhia. Ouvinte fiel tem valor demais. Seguimos juntos até às 16 horas e agora ampliando o nosso leque. Quarta-feira é dia de Conexões do Conhecimento, um oferecimento do Univag. E sempre aqui na nossa bancada, compartilhando conhecimento e convidando profissionais que são referência no que fazem. Para quê? Para abordar assuntos relevantes aí para a sua vida, sempre com foco em aumentar as nossas conexões e também o nosso repertório de conhecimento. É claro que o nosso anfitrião é professor Flávio Fogel, palmeirense, gente boa demais, que já está aqui devidamente posicionado. Professor Flávio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Marcela, boa tarde, João Edson, boa tarde a toda a equipe da CBN e boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Mais uma quarta-feira que é um prazer aqui sempre estar aqui na CBN compartilhando com os nossos ouvintes. E ouvindo a sua mensagem, o seu assunto, o seu comentário, a sua pergunta, já participa, já começa a conversar aqui conosco, 99803-5580. Professor Flávio Fogel, ele é tão assertivo, que lá na semana passada, quando ele escolheu a pauta, ele não sabia, ou sabia, porque também é inteligentíssimo, que a gente ia ter até um cenário propício, porque quando chove assim, esfria, a gente tem vontade do quê? De uma rede, uma cama, uma cobertinha. E aí, o tema de hoje, a gente vai conversar sobre sono e hormônios, a relação essencial para o equilíbrio do corpo, bem-estar e emagrecimento também. Como é que tá o seu sono? Como é que foi a sua noite de sono? Você tá aí trabalhando no seu ofício, já pensando naquele soninho bom com esse clima? O senhor pensou em tudo? Foi isso, professor? Olha, sabe que Deus ajuda quem trabalha, né? Essa foi coincidência do destino, mas sorte nossa e dos nossos ouvintes. Muita gente pensando no sono hoje, não tá não, professor? Ah, tá. Eu venho de um período viagem, volta muito corrido. Hoje consegui almoçar um pouquinho mais cedo, tive que ficar andando meio de pé por lá, porque senão a temperatura ajudando, tá? E aí você não tira um soninho depois do almoço? Não consigo. A tradicional siesta, né? O senhor tira, professor? Meu organismo não consigo. Bem. Gente, eu tenho que ficar pelo menos 10 minutos, assim, de olhinho fechado. Nossa, para mim é um presente de Deus. Eu amo ficar aquele, nem que se for 5 minutos, mas para mim é fundamental. Pois é, o meu círculo circadiano, né, que é ele não tem nele esses minutos de uma soneca reenergizante. Não. Mas assim, há estudos que mostram o quanto isso é importante, né? Se eu tentar, eu consigo. Só que eu passo o resto do dia depois acabado. Eu não preciso nem tentar. Uma destruição total. Professor, a família Vasconcelos, os meus tios, meus primos estão ouvindo com certeza. Eu vou convidar vocês para irem na minha família, um encontro de família depois do almoço. Não acha um acordado. É impressionante o que a família Vasconcelos tem de sono. E é interminável, professor. Pois é, eu tenho... sono é motivo de briga lá em casa, né? Porque, assim, na família da minha esposa, essa questão da siesta é algo visto positivamente, né? Mas eu venho de uma criação que sono é perder tempo, então eu não sou muito fã de dormir, não. Nossa. Lá em casa há muito sono. Mas tem uma especialista convidada para trazer luz a essa pauta. Até para entender, porque eu quero dormir à noite, que eu não consigo também. Eu consigo de manhã, de tarde, de noite, professor. Eu tenho dificuldades, muito. Quem vem conversar conosco, professor Flávio? Marcela, eu trouxe hoje para falar sobre essa questão da importância do sono, da produção hormonal e o impacto no nosso bem-estar, né? A professora Belgate Cardoso, que é do curso de Biomedicina, professora, mestre, né? E atualmente coordenando o curso de Biomedicina no Univag. Nosso ouvinte já conhece ela aqui, né? Ela já esteve aqui com a gente, né? Bem-vinda, Belgate. Muito obrigada, um prazer estar aqui novamente, falando de um tema que eu amo. E dorme bem, não? Durmo, eu capoto, boa de cama. Deitei, fechei o olho. Tá vendo, capoto. Professor? Nós temos 2 mulheres que dormem bem e 2 homens que... Não, mas assim, eu evito dormir, né? Tem uma coisa em mim que
mas eu durmo bem, né? Esposa briga lá em casa, assim, que ela tá falando comigo, assim, 5 minutos, eu já tô em sono profundo. Lá em casa nem as durmo numa criancinhas. tirada Né? só também. Aham. Caso acho que é genético, porque nem as criancinhas dormem bem. Eu sou ruim para dormir, os filhos também. É uma coisa... quando nascia um bebê lá, era dias para conseguir alguém dormir. Ai, minha mãe tá dizendo que não fala pra eles o quanto eu durmo. Tá bom, vou guardar essa informação. No intervalo eu conto aqui a fofoca, Ela já mãe. Fica entregou em a paz. família toda. Mas, professora, obrigado por ter aceito novamente o convite de estar aqui conversando conosco. A gente está falando de um tema que tem alguns ouvintes, algumas pessoas têm muita facilidade, é um assunto confortável, e para outros já é um assunto mais espinhoso, tamanha dificuldade. Fala um pouco desse sono, professora, de qualidade, a importância, para a gente começar a avaliar a importância do sono e as particularidades. Acho que é um bom começo para a gente tratar desse assunto, para que no fim dessa conversa tenhamos todos uma noite tranquila, né, doutora? Sim, que o clima tá propício. Tá mesmo. Né? Bom, quando a gente fala de sono, muita gente fala que consegue dormir bem, que deita e capota. Mas a gente precisa compreender se quando ela acorda de manhã, ela acorda bem disposta. E aí, vocês acordam dispostos? Sim. Sim. Então, é um sono de qualidade. E isso é importante. Quando falou que deitou, dormiu, foi uma noite inteira, o ideal é que ela seja, né, ali, deitou, somente de manhã vai acordar. Às vezes você acorda uma vez ou outra, mas quando você acorda, que seja um sono revigorante, que você acorde com energia. Tem muita gente que fala que dormiu bem, mas de manhã, quando acorda, tá destruído. Que nem a dormidinha da tarde. Minha dormidinha da tarde Né? desmonta. Ela faz isso com o senhor. Então, tem gente que acorda, assim, totalmente pior do que quando foi dormir. E por que Isso não é esse soninho da interessante. tarde dá isso, professora? Então, ele ativa alguns outros receptores que não são tão adequados durante o período da tarde. Alguns estudos mostram que você dormir até 30 minutinhos, ok. Isso. Você passou disso, destrói. Ele ativa outros É a receptores. famosa que... soneca, né? Exatamente. Eu sou fã também do dormir é perder tempo. Então, também não consigo fazer essa dormidinha da tarde. Mas, para aprendizado, para memorização, para vários fatores, 30 minutinhos seria interessante. Mais que isso, acaba dando esse efeito rebote que te deixa pior, mais esgotado ainda durante o dia. E pra mim, sono é vida. Não é nada. Eu ganho sempre. Não, mas isso aí é que o meu avô acordava a gente assim, a minha avó também. Os passarinhos já estão cantando, você tá dormindo ainda? Ela acorda. E ela puxava pelo pé. E aí pegou desde criança, né? E essa... Não tô falando que isso é certo também. Não, mas tá? aí cresce com isso mesmo, né? Como ela tá dizendo, e com tantas atividades. Porque esse sono, muita gente tá cansado por conta da chamada correria, que todo mundo usa essa palavra não sei quantas vezes por dia. Mas caracterizar essa qualidade de sono passa por um processo, por um ritual, professora? Oi, Ter esse sono de qualidade, para chegar nesse momento, tem um ritual? Como é que a gente conquista esse sono de qualidade, como a senhora caracterizou? Marcelo, eu quero ampliar. Dormir com qualidade está diretamente relacionado à quantidade do que você Também. dorme? Olha, tem um tempo adequado que seria interessante e cada pessoa pode ter individualidades quanto a isso. Tem pessoas que com 7 horas, ok. Outras que precisam necessariamente 8 horas. Mas o importante durante esse processo é que você consiga dormir o tempo suficiente para a produção hormonal. Aí Então, que entra os hormônios. Exatamente. Porque na primeira fase do sono, ali no finalzinho da primeira fase, que a gente chama de fase 3, ali dentro, é o momento que a gente tem a maior parte de produção hormonal. Então, esse início desse sono, por exemplo, dormir meia-noite, eu vou começar a produzir esses hormônios ali por faixa das 2 horas da manhã. Então, esse é um momento crucial para que esses hormônios eles sejam produzidos de forma adequada. E o nosso sono, ele passa por vários ciclos. Então, vários momentos, ele vai voltar para essa fase de produção hormonal. Quanto mais ciclos, então, eu tenho de qualidade ali dentro, que eu não acordo no meio deles, eu vou ter essa produção de forma adequada. Quando eu tenho produção hormonal em momentos não adequados, eu vou acordar cansado. Por exemplo, já ouviram falar do cortisol?
Sim. Cortisol é um hormônio extremamente importante e ele é muito julgado. As pessoas falam muito mal dele. O hormônio do estresse, né? O hormônio que engorda. Mas ele é o hormônio que a gente precisa que ele esteja alto durante a manhã. Então, de manhã, na hora que a gente desperta, é ele que nos traz a primeira energia. Só que se ele é produzido fora de hora, se ele é produzido na madrugada, ao invés do início da manhã, você vai começar a despertar no meio da noite, e aí na hora de manhã, que era para você estar com a energia lá em cima, ela vai estar numa energia baixa. Então, tem os momentos adequados dessa produção hormonal. Oi? Não, o que eu ia te perguntar em cima disso é o seguinte, porque assim, o que a gente ouve muito assim de dor das pessoas é a coisa do sono que não é contínuo, né? Você dorme, acorda, dorme, acorda, dorme, acorda durante a noite, assim, várias vezes. Isso está ligado, então, à questão da produção hormonal. Exatamente. Muito provavelmente. Muitas das vezes pode ser uma liberação de cortisol em horas erradas. Então, porque ele é feito para te despertar. Então, o estresse ali, às vezes esse cortisol, ele está tendo picos elevados durante a madrugada que te faz despertar. E aí você não tem um sono de qualidade. E acorda cansado. E acorda cansado, porque daí na hora que esse cortisol deveria estar elevado para te fornecer energia, ele está em déficit. E as pessoas que controlam seu sono para dormir à base de remédios? Os remédios, eles prejudicam a questão hormonal ou não? Então, vários desses medicamentos, eles entram aí por uma necessidade e precisa ser realizado um desmame desse processo para o organismo voltar a produzir. Então, depende do medicamento. Atualmente, o que o pessoal tem utilizado muito, de forma mais natural, seria a melatonina. Por quê? A melatonina, ela é um hormônio um hormônio relacionado à regulação do ciclo circadiano, que é justamente dormir bem, ter um horário para você entrar, né, nesse sono aqui. Então, a melatonina, como que ela funciona? Ela tem um aumento de liberação relacionado com a luz. Então, conforme a luz do ambiente, ela vai se reduzindo, tanto que quando desliga as luzes de uma sala, começa a bocejar. Então, quando ela reduz, a melatonina começa a aumentar. E alguns hormônios só são produzidos depois que essa melatonina ela alcança um certo nível. Por exemplo, o cortisol. A gente tem a melatonina aumentando, que induz esse sono. Paralelamente, quando a melatonina vai caindo, esse cortisol vai aumentando para te despertar durante a manhã. Só que durante essa melatonina, então, muitas pessoas suplementam ela de forma exógena, né? Para auxiliar o organismo a entrar nesse processo. Principalmente, por exemplo, o indivíduo foi fazer uma viagem, jet lag deu, então tá com problema para dormir, porque nosso organismo é muito adaptável, ele é maleável. Então, ele se adapta muito fácil. Então, ele tá acostumado naquele horário, é mais fácil para ele aquele horário. Para ele trocar isso, então a melatonina vem aí para auxiliar, de uma forma mais natural. Agora, os medicamentos, muitas vezes utilizados, né, nessa atual vida que a gente tem, de estresse e tudo mais, eles entram numa outra dinâmica, mexendo com outros receptores para auxiliar esse indivíduo a dormir. E aí, entra outros fatores que podem atrapalhar ou não a produção hormonal. Muitos medicamentos, por exemplo, para dormir, atrapalham a produção hormonal, mas de outros hormônios relacionados, por exemplo, à testosterona, por exemplo. Outros hormônios. Nós estamos falando de hormônio, né? Então, assim, dá um panorama para a gente de quais são esses hormônios que afetam a qualidade, a quantidade de sono. Fala para a gente um pouquinho sobre isso. Para vocês terem uma noção, se você não dorme bem, nós desregulamos vários hormônios. Além de cortisol, desregula grelina, leptina. Já perderam noite? Já. Eu sei. Aqui quem tem alimentação amiga, saudável. Eu trabalho à noite apresentando eventos, show, viram eles assim, ó, acho que pelo menos 2, 3 noites por mês eu tô nesse faleiro de trabalho. E aí o reflexo, ele no outro dia, sem beber nada, trabalhando, bebendo água, mas é uma ressaca de sono impressionante. Fico desreguladinha então, doutora? Como que é a sua alimentação durante o dia normal?
Eu Consegue. sou bem criteriosa com a minha alimentação. Sou uma virginiana chata. Quando você perde sono, no dia seguinte, como que fica a sua alimentação? Quero comer tudo que eu vejo pela frente. Exatamente. Eu também. Principalmente doce. Exatamente. Nós perdemos totalmente o controle de boas escolhas. Por quê? Durante o sono, alguns hormônios são produzidos, grelina e leptina. A grelina, ela vai te dar muita fome. Então, ela era para diminuir a produção quando você dorme. Se você dorme bem, ela baixaria. Como você não dormiu bem, o que ela faz? Aumenta gerando muita fome no dia seguinte. Por isso que a gente quer o baguncinha no fim da noite. Exato. E não é só no Exatamente. final do dia. Enquanto você está virando a noite, eu sou assim, vou precisar virar a noite trabalhando. Durante a noite trabalhando, é umas 10 visitas na geladeira. Porque não inibe a produção dela. Entendi. E já a leptina, que daria saciedade, no dia seguinte você conseguiria fazer escolhas boas, ter controle, até mesmo da quantidade, ele fica com a produção ineficiente. Então, você fica descontrolado ali no dia seguinte. Além disso, quando a gente fala em cortisol, esse descontrole dele, na madrugada, qual que é a ação do cortisol? Ele fornece glicose para o nosso corpo. Então, se o cortisol ele está desestabilizado, ele começa a ter uma produção muito alta de glicose na corrente sanguínea. Consequentemente, que doença que pode gerar? Diga, doutor. Alta quantidade de glicose na corrente sanguínea. Diabetes. Diabetes. Então, esse cortisol elevado, se você perde muitas noites de sono, ele vai influenciar na produção. A glicose aumenta porque afeta a insulina, é isso? O cortisol, ele quebra muito tecido para converter em glicose. Ele é a nossa primeira fonte ali quando a gente acorda. Ele auxilia nesse processo. Entendi. E aí, você tá lá na madrugada, não consegue dormir, o cortisol tá desregulado, tá alto. Ele começa a fazer muita quebra tecidual, fornecendo glicose, quando na verdade você não precisava de glicose. Seu organismo, você comeu, você atacou a geladeira de madrugada. Precisava de glicose? Não. Não. E aí ele tá fornecendo mais glicose ainda. Propiciando, por exemplo, casos de diabetes, aumentando. Então, resistência insulínica também vai afetar a produção de insulina. Para a galera da beleza, aumento de glicose vai envelhecer o tecido, porque promove quebra de colágeno, quebra do tecido. Então, gente, dormir mal afeta tudo. Afeta a produção de testosterona, porque está intimamente ligado aí com resistência insulínica. Então, uma série de hormônios que são desregulados, além do GH. Já ouviram falar que nós precisamos dormir para crescer? Quando a gente é criança, a gente escuta aquela frase, né? Tem que dormir para crescer. Realmente. Por quê? Durante o sono, é o único momento que o nosso organismo ele fica hipoglicêmico. Se você está dormindo, né, de forma adequada, nós entramos num estado de relaxamento em que a glicose fica bem baixinha. Nosso organismo ele entra num estado de descanso. Consequentemente, começa a ter liberação de GH. O que é o GH GH? é o hormônio do crescimento. Então, esse hormônio do crescimento, ele atua muito na infância. Por isso que criança, né, precisa dormir para poder crescer. Por isso que dorme bastante, né? E tem aquele estirão muito rápido. Adolescente tem muito. Meu filho tá nessa fase com 14, um sono. Deixa dormir para crescer. Não, mas não de tarde, né, doutor? Tarde tem que estudar. Estudar. Senão ele já vai usar esse corte para poder justificar Vai a fazer dormida. corte e mandar pra mãe. Assim, olha, tem que dormir. Ela falou. À noite, dormir cedo. Exato. Lá em casa vai ter uma jornalista que vai falar o seguinte: olha, eu não cresci então, porque eu não dormia à Tá noite lá. nem de dia. Aham. Tá vendo? Deve estar ouvindo a gente nesse momento. Um beijo grande. Julie, querida, saudade de você. abraço. Vou aproveitar, vou dizer que Breno sempre manda mensagem para você com saudade. Então, eu vou aproveitar que o professor citou a nossa jornalista preferida aqui que está ouvindo a gente. Mas a minha filha, por exemplo, tomou o GH. Tem criança que toma para Sim, estimular, né? Exatamente. Quando não tem essa produção de forma efetiva, que o organismo pode ser um problema do organismo mesmo, a falta de produção. E aí vem de forma exógena. E ele tem impacto para os adultos também? No adulto, a produção dele já é bem menor Baixa. do que quando até a adolescência. Porém, ele continua atuando em músculo, em células. Então, a gente até para quem treina, faz musculação e quer um crescimento efetivo,
da musculatura, tanto que se fala muito isso, né? Precisa dormir, precisa descansar, que é no descanso que o músculo cresce. Essa frase tem fundamento, porque a produção do GH, ela vai se dar quando o organismo encontra-se em estado hipoglicêmico durante o sono. Então, melatonina entrou em ação, o organismo entrou num estado de descanso, de repouso, vai ter uma situação de hipoglicemia aí, em que o GH começa a ser liberado e outros hormônios começam a ser produzidos nesse momento. Estou fazendo uma inferência aqui, me corrija se eu estiver errado, mas assim, a gente sempre ouve que a partir dos 30, 35, naturalmente a gente perde massa muscular. Então assim, o GH passa a ser importante para a gente nesse sentido, e se eu não estou dormindo bem, vai... a única ferramenta que eu tenho vai para evitar, claro, com exercício também, mas que ajuda nessa questão da massa muscular, eu estou comprometendo, é isso? Exatamente. Então fica já mais difícil. Se você não dorme bem, aí que não vem. Entendi. Um assunto é muito bom, eu quero saber como é que tá o seu sono, fala a verdade para mim. Manda aqui, ó, 99803-5580, sua pergunta dessa conexão com o sono, com essa qualidade no sono, nos hormônios também. Aproveita que o Repórter CBN está chegando e aí manda sua mensagem para cá. Daqui a pouco a gente segue com Conexões do Conhecimento. Tá, 15 horas 36 minutos, com a bênção de Washington Guimarães, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá. Dia de Conexões do Conhecimento, um oferecimento do Univag. E a gente segue aqui hoje falando do sono e essa conexão com os hormônios que é tão valiosa, tão importante para a sua saúde, para o seu bem-estar. Tem alguma dúvida nesse sentido? Quer conversar conosco? Fica à vontade. Por falar em audiência qualificada, eu já vou, viu, professora? Professor Flávio, colocar aqui algumas mensagens, perguntas chegando. Manda a sua também, 99803-5580. Luciano Ramalho está mandando aqui uma pergunta para a gente, uma participação. Chega para cá. Boa tarde, tudo bom? Luciano Ramalho, meu nome. Vou fazer uma pergunta. Existem procedimentos terapêuticos que uma pessoa pode fazer em casa para induzir o sono sem precisar tomar medicamentos? Minha esposa passou por um longo período precisando de medicamentos e hoje em dia eu vejo que ela não consegue dormir sem medicamentos. E então, existe algum procedimento que ela possa fazer terapeuticamente, natural, para induzir o organismo a produzir esses hormônios que induzem o sono? Pergunta boa, Luciano. Pergunta boa. Muito boa. Vai lá, Belgat. Tem sim, tá? Algumas coisas que são interessantes aqui. Chás. Parece besteira, mas ajuda muito. Eu sou a velha do chá. As minhas crianças brincam assim comigo lá em casa, doida do chá, porque eu não durmo sem tomar um chazinho. Mas toma um chá de erva capim e vai dormir, você vai ver como o seu sono é. Não tem coisa melhor. Eu não tomo esse, professor. Erva cidreira. Erva cidreira. Ah, esse eu tomo. Não tem coisa melhor para dormir. Erva cidreira, como eu não tenho sono, então eu fizer de tudo, né? Erva cidreira com camomila, essas coisas, tá? Melissa também é muito bom. Melissa, é verdade, já tomei. Melissa é muito bom. Se tomar uns 20 minutinhos antes, ele quentinho ali, e fazer um ritual do sono realmente, tá? Desligar das telas. Por quê? Aqui tem muita informação. Causa ansiedade, sem contar que a luz, ela atrapalha a melatonina. E nós precisamos, a melatonina, ela começa a ser liberada com a diminuição da luz, intensidade solar e luz ambiente também. Então imagina, né? Tô ali na frente com aquela tela refletindo ali. Então, reduzir as telas, não somente de celular, mas também televisão. Às vezes vai assistir um filme, vou assistir um filme para poder induzir meu sono. O filme ali acelerado, a ação pesado ali, vai deixar a sua mente mais ansiosa. Então, reduzir essas telas, entrar com um chá, melissa, camomila. E também a aromaterapia auxilia muito nesse processo. Então, gotinha de lavanda, ele induz o sono aqui. Ele auxilia bastante. Outro ponto que é interessante a gente citar, que algumas pessoas vão dormir já pensando no dia seguinte. E aí, o que eu preciso fazer amanhã? Tanta coisa, tanta demanda. E aí é na hora que deita
que parece que começa a vir todas as ideias, tudo que precisa fazer. É interessante também deixar um caderninho, uma agenda do lado e anotar tudo que você vai fazer. Quando você passa isso para o papel, você tira o foco. Tira da mente. Exatamente, tira da mente. É uma boa dica. Boa dica. Agora, o que você falou das telas, isso é muito real. Assim, eu tenho um primo que tinha problema com sono tremendo. Foi no médico, foi no Instituto do Sono e tal. E nós falou, eu tenho a televisão dentro, eu tenho rádio. O quarto dele era só parafernália. O médico falou, tira tudo. Celular devia ser proibido de você ter no quarto. Né? Deixa o celular fora do seu quarto. Você dorme normalmente hoje. Sim. Só o desligar, tirar as telas, televisões do quarto, ele falou que mudou a vida dele. Exatamente. Por conta disso, né? São dispersores da nossa atenção. Você está ali, como é que você desacelera, né? Estou falando de uma forma leiga, obviamente. Sim. Mas você precisa dar uma acelerada para dormir. Porque às vezes eu ouço muito isso. Demorei para pegar no sono porque levei um tempo para desacelerar. Né? O que é isso? Muito estímulo, né? Falando de televisão, o ouvinte nosso, Messias, falando aqui o seguinte, ele com a televisão ligada, ele dorme, desliga a televisão, o sono vai embora. Ele acorda. Como que explica isso? Possivelmente porque ele desliga das preocupações dele mesmo. Sim. Só que talvez não seja um sono de qualidade. Porque a melatonina dele, é aquilo, a gente volta naquele fator de que para ser um sono de qualidade, você precisa acordar bem disposto. Sim. E às vezes você acordou disposto, mas você não produziu o hormônio também durante a madrugada. E a melatonina, ela vai ser reduzida, o nível dela, por conta da intensidade da luz da televisão, que ele está dormindo com ela acesa. Ou seja, a televisão ou a tela nunca é bem-vinda dentro de um quarto. Nunca é bem-vinda dentro do quarto. Exatamente. E aí essa luz vai reduzir a produção. E a gente erra muito isso normalmente, né? Porque normalmente alguém tem a TV no quarto, celular vai para dentro do quarto. Tudo, carrega do ladinho ali. Eu ouço pessoas falarem assim, eu tô aqui olhando o celular para chamar o sono. Não existe isso. Sabe né? o que me dá esse sono na hora de dormir, que eu tenho o hábito? Ler ali umas 5, 6 páginas, né? Olha aí, já, que perfeito. Eu consigo ali, aí já vem um sono bom com a leitura. Vocês não têm esse sono com a leitura, não? Eu, ao contrário, se eu começar a ler, enquanto eu não chegar no final, eu não vou dormir. Aí eu emendo outro dia. Eu estou participando de um clube de um livro, aliás, recomendo, professor, estou adorando. Bom. E aí eu tenho aqui, por dia, né? As 7 páginas por dia. E na hora do sono é maravilhoso. Eu tomo um chá, a leitura é sono. Sim. Ajuda. Talvez porque você saia de uma realidade do seu cotidiano e entre numa mais suave, do livro, da história, da narrativa, né? Mas as narrativas mais leves mesmo fazem mais... aí mais pode sentido. ser porque, assim, eu fui habituado à leitura científica, filosófica, sociológica, tá? E eu tenho dificuldade, dependendo do tipo de romance, eu tenho dificuldade. Eu tenho que te dar um livrinho Água com Açúcar, professor. Deixa comigo. Professor. Existe o livro para induzir o sono e o livro para... Eu não consigo ler Harry Potter, por exemplo. Eu não conseguiria ler. Deixa eu te perguntar um negócio agora. Falando dos hormônios, né, do sono, essas questões podem afetar o peso? Que é algo que é uma preocupação de todo mundo? Como Pode que é sim. isso? Não dormir engorda, é isso? Agora eu peguei no ponto, né? Que daí... Pegou. Explica isso pra gente. Que antes estava tranquilo, agora eu vou dormir. Venha com essa conversa de engordar, por favor. Conta, explica. O que acontece? Além daqueles hormônios que a gente comentou, grelina e leptina, que vão estar relacionados ali com a saciedade e com seu controle alimentar, ainda o fato do cortisol se descontrolar durante a noite, se ele estiver sendo liberado em altas concentrações na madrugada e não durante o dia, e ele claro que se isso descontrolou na madrugada, durante o dia, possivelmente ele também vai entrar em descontrole. O que ele faz? Ele pega tecido, e geralmente é tecido muscular, aquele que você deveria ter construído na madrugada e não construiu também, porque não dormiu bem e não produziu GH. Ele destrói ele para converter em glicose. E aí, durante o dia, esse hormônio que está muito relacionado com o estresse, né? Ele é julgado de forma inadequada, coitado. Todo mundo bota a culpa nele. Realmente, ele está relacionado com o estresse, mas ele tem as funções boas dele também. Só que quando ele está em descontrole, ele começa a quebrar
proteína, por exemplo, e converter em glicose. Só que você comeu um docinho, você já se alimentou, você não precisava de glicose naquele momento. Então, o organismo ele começa a entregar ali uma fonte energética desnecessária, que você não utiliza, e ele acaba convertendo, armazenando isso em forma de gordura. E tudo isso começa desde lá da madrugada que você não regulou de forma adequada esses hormônios. Na estética, eu tenho uma paciente que, fazendo procedimentos estéticos, né, para controle de peso, diminuição de gordura abdominal, não perdia peso. Fazia o procedimento e com ela não estava funcionando. Estudante, o que ela fazia? Ela chegava em casa, depois da aula, e aí ela colocava no caderno, revisava todo o conteúdo que tinha tido de noite, e durante o dia ela trabalhava. E aí, ela ia dormir quase 3 horas da manhã. Acordava cedo, ia fazer atividade física, ia para o trabalho e tudo mais. Nós alteramos apenas o horário dela de dormir. E ela começou a emagrecer. O que a gente fez? Ela vai sair da aula, então, ela vai dormir, e aí, ao invés dela tocar até 3 horas da manhã estudando, a gente trocou o horário dela para ela acordar 4 horas da manhã e começar a estudar. Para quê? Para ela não perder o pico principal de produção hormonal dela, que o organismo é adaptável, mas o corpo dela produzia esses hormônios de forma mais adequada ali nesse primeiro momento. Meia-noite, 2 horas da manhã é um pico natural para todo mundo, para a sociedade. Então, só de trocar esse horário dela, os resultados dela começaram a ser mais efetivos, até mesmo em procedimentos estéticos. Professor Flávio, tem muita gente perguntando aqui, o senhor citou o ciclo circadiano, querendo saber o que é. Eu tenho aqui uma mensagem, eu tenho algumas, mas eu vou citar aqui o Danilo, que está dizendo que ele tem muito sono por volta das 16, 17 horas, ele quer saber por quê, e tem aplicativos também que dizem que organizam esse ciclo aí, se você recomenda ou não, para entender se vai de pessoa para pessoa, de organismo para organismo. Então, eu quero emendar uma pergunta que eu recebi aqui, que fala o seguinte: pergunta para a professora se existe um horário ideal para dormir e acordar para favorecer nosso metabolismo. Então, vamos responder essa turma toda, doutor, antes que o relógio nos dê aquele susto e termine mais rápido do que o previsto. Na teoria, né? Temos até aí a medicina indiana, que ela é inclusive mais velha que a chinesa, que eles trazem que tem sim momentos certos, específicos, em que o nosso organismo funciona melhor. Então, o ideal seria dormir até 10 horas. Eu sei que atualmente, no mundo que a gente vive, é um pouco difícil isso. Doutor, meu sonho também. Porque meia-noite até as 2 horas da manhã seria o nosso pico hormonal. E o ideal seria a gente acordar antes das 6 da manhã. Às 4 horas da tarde, segundo essa medicina indiana, eles trazem que você teria um pico de fome, que na verdade não seria fome, mas seria o organismo pedindo movimento, você se movimentar. Às 17, se ele está sentindo muito sono, possivelmente pode ser a alteração desse ciclo circadiano, que perguntaram o que é justamente o ciclo de produção hormonal do nosso corpo, o horário que a gente acorda, o horário que a gente dorme, o horário de produção, dentro desse contexto de 24 horas, o que acontece dentro do nosso organismo nesse processo. E as pessoas são adaptáveis. Tem pessoas que realmente funcionam bem, varando a madrugada, e preferem dormir durante o dia. O nosso corpo, ele é maleável. Então, algumas pessoas realmente conseguem fazer isso. Então, tem que ver se, no caso dele, ele é uma pessoa desse nível. Mas como que ele tem? Como que ele reage no restante do dia? Ele tem disposição? Ele não tem? É isso que a gente precisa avaliar. Mas essa questão de dormir até as 10, eu já ouvi várias pessoas que estudam isso falando que o ideal é dormir até as 22. E o acordar? O ideal é acordar antes das 6. O ideal seria 10 para 6, tá bom. Tenta. Sim, 10 para 6, tenta. Faz o experimento. Meu despertador é 5h50. 5h59. Não, o meu é 5h50. O meu é por aí também. Porque eu tenho que chacoalhar aquela gurizada. Porque adolescente para acordar, hein, doutora? Não é fácil, não. Não. É difícil. Aquele cidadão ali, Carlos, que chegou, dorme que só para acordar, para trabalhar, é difícil, né? 5 horas da manhã, ninguém acredita nisso. Mas experimenta. Quando você acorda antes das 6, você
você fica muito mais disposto o resto do dia. Vamos... Experimenta. Tá vendo? Eu sou uma Acorda pessoa um sempre dia. disposta, porque eu nunca acordo depois. Acorda um dia 4h30, 8 horas e compara com o dia que você acordou antes. Ele tá puxando a minha orelha que você não falou se tem aplicativo para orientar esse ciclo. Aí tem aplicativo? Olha, tem alguns aplicativos sim, eu não vou saber o nome, mas tem alguns aplicativos que ele fala o horário que você tem que dormir. O próprio, eu não sei qual é se é Android Não sei ou também. iOS, mas no iOS, no próprio iPhone, tem como você programar Você ele programa, é pra verdade. te mandar beber água, Ele dormir. manda. Eu uso de beber água, porque eu não sou Depois o um senhor me bebedor de ensina, água porque eu não tô acostumado. usando nenhum. Eu preciso que ele me diga, vai dormir, bebe água, minha filha, tá? Me deu umas ordens boas. Ó, o seu... Tô precisando de um que pague Pix. Ô, professor, dia 28, eu tô assim. Olha Pague só, boleto. o seu Pinheiro tá dizendo, Acho que eu Marcelo, durmo melhor. Marcelo, boa tarde, professor, convidados. Olha, se eu deitar e não ouvir o barulho do ventilador e um grilo, que acho que já tem uns 4 anos aqui perto da minha porta, eu não durmo. Esses dias ele foi embora. Foi embora à luz de madrugada. Eu não dormi por falta do barulho do ventilador. Seu Pinheiro, o senhor tá apegado a esse ventilador. Eu E é o grilo, eu tenho é a questão costume. eu tenho a questão do ar-condicionado também. Fica muito difícil se eu não tiver. Sem Mas ar precisa, hoje eu mas não precisa durmo ter, também, mas não. não precisa ter barulho. Mas precisa do barulho ou precisa Não, do ar? não, não, entendi. do ar. Ó, O meu não tem barulho. Júlio César tá conversando com a gente. Boa tarde, uma pergunta. Eu tenho em casa, na minha família, pessoas que trabalham e que gostam dos óleos essenciais. Minha cunhada, minha esposa já tentaram me convencer disso. Já tentaram colocar esses óleos no travesseiro, na cama à noite, para ver se eu consigo dormir. Eu tenho um sono favorável, né? Pois esses óleos, eles parecem que fazem efeito contrário. Eu não consigo dormir, eu não consigo relaxar e me causa mais irritação esses cheiros. O que pode ser? Olha, um caso diferente. Caso interessante. Inclusive, dá pra gente comentar aqui a questão que o óleo de lavanda oficial, ele tem uma função de induzir o sono. Mas, em muitos lugares, principalmente aqui no Brasil, quando a gente encontra um óleo que ele é muito, o valor, ele não está tão compatível, nós podemos desconfiar que seja lavandim, que é uma variação, seria uma variação da lavanda brasileira. E ele tem efeito contrário. Aí ele deixa Ele é a pessoa- estimulante. Então, até nisso tem que tomar cuidado, que existem muitos óleos essenciais que vão ser vendidos lá como lavanda, é uma lavanda, mas é uma lavanda, uma espécie brasileira, que ao invés de induzir ao sono, ela acaba Deixa sendo mais- estimulante. E tem a característica de cada um, né, professor? Exatamente. Se botar um cheiro no meu travesseiro, eu acho que eu não vou conseguir Eu dormir, também. não. No meu E o dia- cheiro de lavanda, geralmente os óleos essenciais para induzir ao sono, é de lavanda. Lavanda não é cheiroso que nem desinfetante, Não. não. Não, Não. É um cheiro que você forte. demora a acostumar. forte, acostumar, tem Exatamente. isso. Mas ele pode ter uma reação contrária mesmo, Júlio Pode. César, ou a implicância dele? Não, pode ser implicância. Falta de Né, não costume quero. também, Meu né? marido, se ele implicar, o trem pode ser bom do jeito que for, Júlio César. Se ele implicou, não vai. Mas é bom saber. Manda uma foto pra gente do que é e buscar uma forma pra facilitar esse sono. Eu tenho um monte Então de tem mensagem. lavanda que é cachaça de jabuticaba. Ah, é? Lavandinho. Lavandim. É. Existe. Olha só, eu tenho aqui a Luciana que tá dizendo, olha, tomei durante muito tempo chá de erva doce pra dormir e depois descobri que ele é estimulante. É? Erva doce. Erva doce, não sabia também. Vai na Eu sei cidreira, que pra Melissa. dormir- eu sei que pra Melissa- dormir- Melissa é muitas batata. pessoas Eu confundem, sempre né? que tomei, capotei. É. Mas, Vai nesse. Mas erva tenta doce. Melissa. Melissa é Tenta, muito bom. Melissa. Ah, tem um outro que é muito bom, mas é assim, suplemento, né? Que é o citrato. Ele é muito bom. Magnésio, citrato de magnésio. Muito bom para auxiliar no sono. Um sono de qualidade. Toma 20 minutinhos ali junto com um chazinho. Uhum.
Ajuda a regular várias coisas dentro do E a organismo. alimentação antes de dormir também é importante, não é, doutora? Que a gente está falando de hormônio, de qualidade. Então, tem que fazer, comer quanto tempo antes de deitar? Porque, né, isso é cada um. Eu já escutei gente na internet falando diversas coisas distintas. Orienta a gente essa alimentação para um sono adequado. O ideal, existem pessoas que podem comer até pedra, que não tem problema, né? Então, por exemplo, se o seu sistema digestivo é muito bom, até 9 horas da noite, ok. Agora, tem algumas pessoas que elas se sentem pesadas. Essas pessoas, no máximo, até 6 horas, e mesmo assim, alimentação leve, né? Para que consiga dormir com qualidade, porque o organismo não foi feito para metabolizar comida de madrugada. Ele metaboliza ou hormônio ou comida. Então, ou ele vai digerir, ou ele vai produzir hormônio. Comer e dormir não dá certo, né? Imediatamente não é interessante. Tá. Vai atrapalhar a produção, Se vai o atrapalhar um ou outro. Se o seu organismo é bom às 21, até às 21. Se ele é mais ou menos, até às 18. Me Exatamente. confundiu agora o negócio aqui. Ah. Se comer e dormir não é bom, Hum. e a pessoa que dorme depois do almoço, o efeito é ruim? Exatamente por isso que também tem aquela questão daquele efeito rebote ali. O Sim. organismo ele não consegue nem digerir, nem produzir hormônio. Uhum. Fica... Durante o Não, dia, entendi. o papel dele é digerir. Sim. Durante a noite, o papel dele vai ser fazer produção hormonal. Talvez por isso não se recomendem sonos extensos ali Tensos à tarde, logo né? após o almoço. Tá vendo? Professor Flávio, 5 minutos para o fim do nosso Faleiro Bom. Hoje o assunto rendeu, mas o senhor fica à vontade para a última pergunta ou para algum recado, porque o senhor é o anfitrião de quarta-feira. Eu só quero aproveitar a oportunidade, né? Em primeiro lugar, agradecer a Belgat. Eu acho que esse é um tema bastante interessante, né? E o Univag está à disposição, tanto lá na nossa clínica, o curso de biomedicina, né? Para falar sobre isso de uma forma mais aprofundada. E a novidade, né, eu não posso deixar de falar, é que nós temos 2 vestibulares em aberto. O vestibular da medicina, agora no meio do ano, que é pela nota do Enem, né? E nós estamos também com um processo para quem é arquiteto, engenheiro ou profissional de outras áreas que querem tratar da questão da cidade inteligente, do desenvolvimento local, das cidades sustentáveis. O nosso mestrado em arquitetura e urbanismo está também com processo seletivo aberto. Oportunidade fantástica para todo o estado, né? É o único mestrado nessa área aqui em Mato Grosso e um dos 2 únicos do Centro-Oeste. Que coisa boa fechar a quarta com um recado bom. Vou lembrar que são super ativos na rede social para você seguir o Univag no Instagram, Facebook, também acessar um site para acompanhar todos esses recados importantes, não perder nenhum prazo, não é, professor? É isso aí, é só entrar lá na nossa rede social, né, que é o @Univag, e no site univag.com.br. Perfeito, depois de um faleiro bom desse, a gente vai até dormir bem. Professora, fica à vontade, se faltou algo que queira destacar, aquela dica valiosa para quem está ouvindo a gente pensando, não, com essa prosa aí, com esse faleiro, eu vou dormir bem hoje. Se faltou alguma coisa para destacar, chegou o momento. Gente, esse assunto rende muito, né? Eu nem perguntei se tinha uma taça de vinho ajuda a dormir também. Já tá indo para outra. Tomei ontem, dormi bem, professor. Né? Só para pontuar, se você sente muita fome após o almoço, tá comendo muito. Porque é o organismo abaixando a energia aí para digerir. É outro ponto a se refletir. Quanto mais come, pode sentir fome. Que nem quando come feijoada, muito pesado. Sim. O organismo vai todo para lá digerir isso. Tá vendo? Então, Aí sente cansaço. exatamente. Tem alguma fruta, legume, algo que dá um soninho para comer? A alface é calmante. Alface. Vai de alface. Meu amigo, minha amiga, bacia de alface, vambora. Ainda bem que eu não gosto. Adoro. Pra não dar soninho. É isso, gente. É um assunto muito Muito bom. longo. Temos muito mais. Volte aí. mais vezes. Obrigada, professora. Muito Mais obrigada. um faleiro excelente aqui na sua companhia. Muito obrigada. Professor, depois de um faleiro desse, queria eu uma rede, um balanço de uma rede coisa agora, boa. mas não pode, né, professor? Não Somos pode. o proletariado do faleiro. A gente até às 10 trabalha, né? Ei, E muito. dia normal, porque tem dia... É a tal sorte. Marcela tem dia de madrugada, que eu não durmo, olho lá, tá a Marcela Hoje é uma atuando. noite que eu vou emendar. Tem umas coisas para fazer que eu vou ter Ó, que virar. depois dessa conversa, o hormônio, o equilíbrio, Vou professor. ter que aproveitar o sábado e domingo para isso. Passar uma corrente lá na geladeira. É. Aprendemos aqui com Importante. a professora. Vamos embora, então? Vamos. Dormindo ou não, vamos Vamos embora sem dormir? embora, professor. Obrigada.
Volto sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira eu tô de volta, né? Ficar com saudade. Um dia que Tá pula aí, esquisito, tá né? esquisito. Mas tá né? bom. A gente vai remando. Logo esse cenário muda, né, professor? O senhor só- faz falta sempre. Obrigado, Marcela. Imagina, Boa eu que quarta-feira, agradeço. quinta para todo mundo. Que assim seja. Obrigada a você, ouvinte fiel, audiência qualificadíssima pela confiança no nosso Faleiro. É sempre uma honra, uma alegria servir você com jornalismo sério, responsável, mais leve, dinâmico, buscando levar os destaques e as informações que te interessam. Eu já desejo a você um excelente fim de quarta-feira chuvosa. Olha, se cuida, o frio vem aí. Durma bem depois de uma conversa boa dessa, é o que eu desejo sempre a você. Siga conosco nas redes, estamos aí ao vivo 95.9 FM, a única rádio que toca notícia 24 horas por dia. Também nas redes sociais CBN e CBA. Acesse o nosso site cbncuiabá.com.br e olha só, para melhorar a vida, se você ainda não me segue, segue lá, @soumarcelavasconcelos, a dona do Faleiro. Vou adorar ter você acompanhando a minha rotina. Cuide-se, divirta-se. Amanhã às 14 horas a gente está de volta. Você já sabe, mas eu adoro dizer de boca cheia que não abro mão da sua companhia. Um beijo grande e até.